Olá, quinto ano. Então, agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Nós vamos falar do relevo e hidrografia do Brasil. O relevo brasileiro apresenta diferentes formas que passam por transformações contínuas, né? Sempre está passando por transformações, principalmente em razão de agentes externos, como a água e o vento. O conjunto de diferentes formas de relevo do território brasileiro resulta em belas paisagens, como a retratada nesta fotografia aqui da página 290, 291, que é o Parque Nacional da Chapada da Diamantina, tá? Na Bahia. É uma paisagem linda aí. Na paisagem mostrada nesta fotografia, podemos observar que predominam elementos naturais, né? Cite alguns dos elementos desta paisagem. O que mais chama a sua atenção nesta paisagem? De que maneira as formas de relevo desta paisagem vêm sendo transformadas, né? Isso com a ação das águas, das chuvas e dos ventos. Vamos lá para a página 292 do Brasil. Vamos conhecer as principais formas do relevo brasileiro. Em nosso país predominam 3 grandes conjuntos de relevo, que são planalto, depressão e planície. O planalto é a forma de relevo levemente ondulada e com altitude variável, em geral acima de 200 metros. Suas rochas apresentam intenso desgaste, provocado principalmente pela ação da água e dos ventos. Os sedimentos provenientes desse desgaste se acumulam nas áreas mais baixas em seu entorno, como as planícies e as depressões. Essa parte aqui são os planaltos. Nós temos a depressão, que é uma forma de relevo com altitude mais baixas que as áreas em seu entorno. São terrenos rebaixados, em geral com superfícies planas, resultante de intenso desgaste. Tá vendo aqui, ó, já foi bem desgastados. Nós temos a planície, que é uma forma de relevo com terrenos planos e altitudes pouco elevadas em relação ao nível do mar. Né? Aqui, ó, o nível do mar, e aqui ela é plana. As planícies, em geral, acumulam os sedimentos vindos do desgaste das áreas de planaltos. Aí nós temos aqui a altitude. O que é a altitude? É a distância vertical de um ponto da superfície terrestre em relação ao nível do mar. Nível do mar, altitude da superfície do mar, que tem valor igual a zero. As altitudes do relevo terrestre são medidas com base nela. Relevo, conjunto de formas de um terreno que pode ser plana ou conter elevações. E altitude do relevo brasileiro. O mapa a seguir mostra como estão distribuídas diferentes formas de relevo no território brasileiro. Observe, aqui em laranja são os planaltos, de verde, planície. Esse laranja aqui mais claro, depressão. E onde tem essas linhas azuis são os rios. O terrestre apresenta altitudes variadas. Podemos representar as altitudes do relevo terrestre por meio de um mapa denominado mapa altimétrico. Nesse tipo de mapa, as altitudes do relevo são representadas por cores e tonalidades diferentes. Observe a seguir o mapa altimétrico do Brasil. Então, aqui nós temos as altitudes, tá? Acima de 1.200 metros, vermelho. De 800 a 1.200 metros, laranja. Laranja clarinho, de 500 a 800 metros. Amarelo, de 200 a 500 metros. E verde, de 0 a 200 metros. A maior parte do relevo brasileiro é formada por terrenos com altitudes inferiores a 800 metros em relação ao nível do mar. Os pontos mais elevados do Brasil são o Pico da Neblina,
com 2.995 metros de altitude, e o pico 31 de março, com 2.975 metros de altitude, ambos situados na porção norte do estado Amazonas, né? Aqui é o Amazonas, tudo aqui na região norte do Amazonas. Por hoje terminou nossa aula. Beijinhos e até amanhã. Fiquem com Deus.